Na pequena cidade na Iugoslávia, onde nós estávamos, ocupada pelos alemães, um dia fomos todos avisados que no fim da tarde, todos com uma pequena malinha, esperar que vão nos buscar para nos transportar para um outro lugar. Ninguém sabia naquela ocasião o que significavam os transportes. Mas nós estávamos prontos no fim da tarde, cada um com uma malinha, esperando na janela. Nós estávamos morando no fim de uma rua. Nós vimos uns judeus vizinhos subindo no caminhão, mas não vieram nos buscar. E não sabemos se fomos esquecidos ou se o caminhão já estava cheio demais e não tinham como nos transportar. Dessa vez nós escapamos. Foi o primeiro milagre, realmente. A situação se agravava nos países dominados pelo nazismo e mesmo aqueles que sabiam ter os dias contados também sabiam que não dispunham de recursos para fugir. A gente vivia de uma mercearia grande, que meu pai já tinha falecido, minha mãe tocava, e como judeus nós fomos obrigados a não ter nenhum negócio, então ela fechou a mercearia e nós mudamos para Viena, para o centro da cidade, e a única preocupação era escapar, era tentar ir para algum lugar em que nós fôssemos aceitos. A única coisa que a minha mãe fazia praticamente da manhã até a noite era tentar conseguir algum visto. Minha mãe me contava muito, minha mãe não conhecia histórias de fadas, não conhecia contos de fadas, então ela sempre me contava toda a trajetória dela da Polônia para a Rússia, como eles foram histórias terríveis de... Então, e como que ela escondeu 2 batatas no forro do casaco dela, que uma vizinha polonesa, quando eles foram deportados, conseguiu passar para ela e ela rasgou o forro do bolso dela para conseguir esconder essas 2 batatas. Histórias são intermináveis. Levando em consideração a dimensão numérica das pessoas que tentavam fugir, a grande verdade é que a maioria das pessoas não conseguiu fugir, não tinham nem referencial, não tinham passaporte, não sabiam idiomas e pereceram no Holocausto, os judeus. Muitos dos que podiam escapar só encontraram portas trancadas. A pergunta "para onde?" convertia-se no refrão dos desesperados. Multidões faziam fila nas portas das embaixadas e consulados na esperança de obter um visto para livrar-se dos vagões de gado e dos fornos crematórios. Não havia uma saída legal para os judeus, tanto assim que eles foram realmente sacrificados. Os meus avós, pais do meu pai, ficaram lá e desapareceram. Quando nós estávamos na parte da Iugoslávia ocupada pelos italianos, meu pai já começou com as tentativas de nos trazer para o Brasil. E ele conseguiu nos mandar um passaporte haitiano, obviamente falso, com um visto para o Paraguai. O cônsul pegou o passaporte e disse: eu tenho que aprender esse passaporte é falso. Mamãe, a única coisa que sabia fazer naquele momento era chorar. Disse: olha, estou sozinha aqui com 3 crianças, no meio da guerra, vou ficar sem documentos. O cônsul levantou, pôs o passaporte na mesa e disse: eu vou sair um momento, a senhora faz o que quiser, eu nunca a vi. Só lhe dou um conselho: não vai por Portugal, que vai ser presa, vai por Espanha. No Brasil, pesadas trancas dificultavam a entrada de refugiados. A intolerância religiosa entranhada desde os tempos da Inquisição e a desumana mentalidade racista implantada no país. Existia já, vindo da década de 20, uma adaptação das ideias eugênicas, de que o desenvolvimento dos países estava relacionado com a formação étnica dos povos. Então eles acreditavam que era necessário mudar essa composição étnica. E para isso a imigração seletiva poderia ajudar melhorando a qualidade, o banco genético da população. As restrições, de um modo geral, a estrangeiros, elas se iniciaram a partir de 1934, foi tema debatido na Constituinte, que começou em 1933, e a partir dessa época começou a se estabelecer cotas
para certas nacionalidades para entrarem no Brasil. Então, em 1937, teve uma circular determinada pelo governo Vargas para que, especificamente, não se concedesse certo tipo de visto para judeus. A xenofobia se alimentava de velhos preconceitos e novos ressentimentos políticos. Vários grupos foram impedidos de entrar no Brasil e foram discriminados, como, por exemplo, os japoneses, já de 1934 em diante, certamente os judeus, pelas razões mencionadas, como sendo indesejáveis, inassimiláveis, associados ao comunismo, ao grande capital no mundo. Existia, de fato, antissemitismo, era o fato do estrangeiro ser judeu era um dos impedimentos que poderia causar a sua não entrada no Brasil. Mas, independente da origem do indivíduo, se ele era muito rico ou um grande personalidade de expressão, desde que não fosse o que eles chamavam portador de ideias dissolventes, desde que não fosse comunista, identificado com tinha escrito contra algum tipo de governo, ou o governo considerasse ele perigoso, se era uma pessoa de expressão, conseguiria certamente entrar no Brasil. No período crítico, entre 1938 e 1941, entraram no Brasil apenas 9.000 refugiados. Por conta desta irrisória cifra, houve quem tentasse responsabilizar o ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, mas, na verdade, a partir de 1938, a questão imigratória foi transferida para a alçada do Ministério da Justiça e entregue ao fascista Francisco Campos e a seus asseclas. As autoridades começaram a se aprimorar e no ano de 1938 foi emitida uma lei, um decreto-lei, 3.010, que era um manual completo de como proceder para a concessão de vistos. Então, entre outras coisas, além de toda a documentação que era necessário que o estrangeiro, para obter um visto, possuísse uma declaração das autoridades locais policiais de que nada constava, Atestado médico, o cônsul tinha que examinar a pessoa estar na presença dele para verificar a cor da pele, os traços e vários documentos. Então, isso faz com que seja muito difícil obter um visto. Não creio que haja alguma justificativa para culpar Oswaldo Aranha pela política de restrição à entrada de judeus no Brasil. Ele herdou uma política que estava acionada contra a entrada de estrangeiros e de judeus em particular. Ele não foi o iniciador, de jeito maneira. Ele seguiu algo que já havia. Porém, é preciso mencionar que ele também não se opôs a essa política antissemita. A única iniciativa generosa do governo brasileiro foi autorizar o Itamaraty a negociar com o Vaticano, a Santa Sé e as autoridades alemãs a concessão de 3.000 vistos a refugiados judeus, desde que deixassem o judaísmo e se convertessem ao cristianismo. Daí a designação católicos não arianos. Mas dos 3.000, as dificuldades eram tantas, só entraram 800. Um desses felizardos foi Otto Maria Carpo, Otto Maria Carpo, o grande jornalista e crítico literário. Pequenos países das Américas foram mais generosos ou mais espertos. O Uruguai recebeu quase 11.000 refugiados, o mesmo do que a pequena Cuba de Fulgêncio Batista. A Bolívia recebeu no período crítico, 1938-41, 20.000 refugiados contra os 9.000 aqui entrados. Haiti e República Dominicana fizeram negócios duplamente lucrativos. Primeiro facilitavam a entrada de judeus e, em seguida, a sua saída rumo aos Estados Unidos.